Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Jogada Ensaiada, eu sou o Jorginho e no vídeo de hoje vamos falar sobre imediatismo no futebol brasileiro, um assunto que rende muito debate, mas antes de você conferir a nossa análise sobre esse assunto tão importante, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like e fortalece o nosso trabalho. E se você gostar desse trabalho, manda pro amigo, ajuda bastante. Agora roda a vinheta. É isso, galera, começando mais um vídeo aqui no canal do Jogada Ensaiada, um assunto que eu entendo que é muito importante, que é o imediatismo no futebol brasileiro. Mas antes de eu passar a minha opinião, mais um pedido para vocês. Aqui na descrição tem um Instagram do Jogada Ensaiada, já passamos de 10 mil seguidores, trabalho muito legal feito por lá também, então se você não segue, corre e segue a gente lá. Vamos falar, imediatismo no futebol brasileiro, o que eu penso sobre isso? Eu acho que assim, a gente tem alguns trabalhos recentes que mostram que o curto prazo também funciona. A gente tem o Abel Ferreira no Palmeiras, que em pouco tempo de trabalho mostrou que conseguiu dar mudanças ao Palmeiras. Claro que ele já pegou ali uma parte de trabalho que vinha funcionando, que era do Cebola, que era o auxiliar, então ajudou um pouco no processo, mas ele fez uma ruptura legal no trabalho que vinha com o Vanderlei Luxemburgo, mostrou que dá para fazer mais com o elenco que tinha ali o Palmeiras. Então esse é um dos exemplos de imediatismo, de trabalho assim, logo de cara, imediato, que deu certo. Mas o principal deles é o Jorge Jesus, que em menos de um ano no Flamengo ganhou vários títulos, conquistou a nação com um futebol muito bem jogado, com imposição física, imposição técnica, amassando os adversários, construindo resultados que confirmavam a superioridade técnica e a qualidade que tinha aquele time do Flamengo. Então assim, os bons trabalhos do Jorge Jesus e do Abel Ferreira geraram ainda mais pressão em alguns técnicos do futebol brasileiro, que demoravam um pouco mais a engatar. Então assim, o nosso futebol, ele já era um futebol que pressionava, assim, quando o treinador assumia a equipe já tinha que responder logo de cara. Tem aquele velho fantasma de que mudou o técnico, mudou a resenha de vestiário, os jogadores passam a correr mais, mas com as presenças do Abel Ferreira e do Jorge Jesus, isso ficou ainda mais evidente, porque não da questão dos caras correrem mais, mas de impor certa organização, conceitos de trabalho que funcionaram em pouco tempo. Isso depois da era deles, que foram campeões da Libertadores, o Flamengo em 2019 e o Abel Ferreira da Libertadores 2020, isso fez com que os treinadores que assumissem as equipes brasileiras depois deles tivessem que entregar um resultado logo de cara, já assim, uma diferença muito grande. Então por que eu acho que isso às vezes não é o ponto que a gente deve discutir? A gente teve hoje, no momento que eu gravei esse vídeo, a confirmação da demissão do Miguel Ángel Ramírez, né, o espanhol, que fez um bom trabalho no Independente Del Valle, era cobiçado por várias equipes do futebol brasileiro, o Flamengo chegou a procurar ele, o Palmeiras e o Internacional. São Paulo também, se eu não me engano, chegou a procurar ele também antes de acertar com o Crespo. Então assim, era um treinador muito cobiçado, ele foi alvo de disputa ali dos clubes brasileiros. O Internacional optou pela liberação do Abel Braga, que tinha feito um bom trabalho depois do Cudê, a equipe foi vice-campeã brasileira. Claro que teve aquele vacilozinho no final ali que a torcida não gostou, que esperava o título, mas o trabalho do Abel Braga foi bom no modo geral, ele manteve o alto nível, a equipe disputando ali pelo título do Campeonato Brasileiro, mas optou por essa ruptura, mandou o Abel embora. O Abel agora é treinador do Lugano da Suíça, não é o Lugano zagueiro do São Paulo, Lugano clube suíço. Então o Miguel Ángel Ramírez assumiu a equipe do Colorado. Então assim, chegou com grande expectativa. O Baldasso brincou que ele seria o Alex Ferguson do futebol brasileiro, ficar décadas e décadas em busca de título, mas já teve essa quebra de projeto, que era um projeto de médio a longo prazo para ele. Porque o que aconteceu no Internacional foi o seguinte: o Eduardo Cudê e o Abel Braga, eles tinham uma forma de enxergar futebol, que é um jogo de muito preenchimento de espaço, imposição física, saída para o contra-ataque e letalidade nos momentos de criação. O Miguel Ángel Ramírez não, é uma equipe de posse de bola, é uma equipe posicional, uma equipe que trabalhava um pouco mais a bola, esperava o momento certo. Era assim que o Independente Del Valle cozinhava as suas equipes, uma equipe que foi vencedora, ganhou a Copa Sul-Americana, complicava muito para os times brasileiros, mas a equipe do Internacional não funcionou tão bem a curto prazo. Então assim, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez não estava engatando.
não estava entregando nesse começo a expectativa que foi criada em cima dele. É pouco tempo? É pouco tempo. O imediatismo atrapalhou? Eu acho que foi o principal ponto. Ele não conseguiu logo de cara fazer uma mudança. Mas eu volto a dizer, era uma ruptura muito grande de trabalho. A equipe do Inter era uma equipe física, uma equipe de ocupação de espaço, de marcação firme. O Miguel Ángel Ramírez, ele tinha uma ideia de futebol, de posse de bola, de marcação em linha alta em alguns momentos do jogo para dar aquela cutucada na saída de bola do adversário. Então assim, era um lado A de jogar futebol com Kudê e Abel Braga, que virou o lado B, esse pá lado C com Miguel Ángel Ramírez, que acabou não virando, né, já que ele não conseguiu impor tantas suas ideias aqui e já foi mandado embora. Eu discordo da demissão do Ángel Ramírez a partir do ponto que você trouxe o treinador para cá e disse para ele: você vai ter respaldo, você vai ter tempo de trabalho e a gente vai impor essa ideia aqui e vai criar pontos. Lógico que o Baldasso não é dirigente do Internacional, mas como um cara que cobra o Internacional, que por muitas vezes vira meme, ele brincou naquela época de Alex Ferguson porque a ideia da diretoria do Internacional era dar muito tempo de trabalho ao Ángel Ramírez para criar uma linha de trabalho que durasse anos, que durasse várias temporadas, e acabou não acontecendo. Então a gente tem alguns exemplos também de trabalhos que tinham suas peculiaridades, que não funcionaram em certos pontos e que acabaram sofrendo rupturas também. O Fernando Diniz no São Paulo teve um início bom, teve um meio interessante, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro em várias rodadas, mas na reta final ali, naquele famoso mês que acabou perdendo tudo, a coisa desandou, ele foi mandado embora, mas um período de trabalho ele fez uma equipe do São Paulo funcionar. Mas esse imediatismo, essa questão de que o resultado tem que vir a qualquer custo, que é uma tradição do futebol brasileiro, em alguns momentos funciona, como eu disse, o Jorge Jesus e Abel Ferreira são exemplos de que o curto prazo funciona. A gente tem um exemplo agora que está acontecendo, que é o Vojvoda, do Fortaleza, que está fazendo um trabalho fantástico em pouco tempo. Menos de 10 jogos chegou, botou a equipe para jogar de certa forma, goleada em cima do Internacional, eliminando o Ceará na Copa do Brasil, vitória em cima do Galo no Mineirão, uma equipe que já marcou 31 gols no comando dele, sofreu apenas 4, então assim, a gente tem vários exemplos na nossa vasto território que é o futebol brasileiro, de que funcionou e de que não funcionou, e de que poderia dar mais tempo de trabalho, de que poderia, às vezes, ter um pouco mais de paciência, mas o nosso futebol, o torcedor brasileiro não tem essa característica. Então assim, eu discordo do Inter. Acho que dava para dar um pouco mais de tempo ao Miguel Ángel Ramírez. Perdeu jogadores importantes, apesar da chegada do Tyson. O Praxedes estava para sair, o Peglo estava para sair. Não teve tantos reforços assim. Então eu acredito que dava para dar um pouco mais de tempo. Acho que dava para dar sequência, para ver se o trabalho ia andar. Mas eu entendo a demissão. Eu entendo porque parte de um princípio do futebol brasileiro. Tem exemplos de treinadores que conseguiram fazer a equipe jogar bem em pouco tempo. Então assim, o Ángel Ramírez sofreu pelo imediatismo, mas também não conseguiu fazer a equipe do Inter funcionar, pelo menos dar indícios de melhora, de que era uma equipe promissora. Eu acho que ele não passou confiança para a diretoria do Inter, então é totalmente plausível. Gente, a gente está chegando na parte final desse vídeo, agradeço a sua atenção, quero perguntar para você e você vai me responder aqui nos comentários. Você teria deixado o Miguel Ángel Ramírez no time? Você não é torcedor internacional, torcedor internacional já sei qual é a opinião. Você teria deixado? Se fosse no seu time, você ia ter essa paciência? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. A gente fica por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like e fortalece o trabalho do Jogada Ensaiada. Valeu, galera. Até a próxima.